A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2016 o tema, o desafio da evangelização, obedecendo ao ídolo do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. E o comentarista deste terceiro trimestre de 2016 é o pastor Claudionor de Andrade. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 5, que traz o tema, a evangelização urbana e suas estratégias. Nosso textual se encontra em Mateus, no capítulo 11, e versículo 1, que nos diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. A nossa verdade prática. A evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da igreja e é o estágio inicial para se alcançar os confins da terra. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que vai do versículo 1 até o 12. Você que está me assistindo por esse canal do Professores em Cristo EBD, você pode estar nos acompanhando a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o 12. Como sempre de costume, nós aqui lemos a leitura bíblica em classe, nós não vamos ler a leitura bíblica em classe. Então você pode me acompanhar, você que está me assistindo, nós vamos fazer um apanhado geral em relação à leitura bíblica em classe de hoje. Dizer alguns pontos importantes que fazem menção de nosso estudo de hoje. O objetivo geral da lição diz assim: compreender que a evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da igreja. O ponto central da lição: alcançar os grandes centros urbanos com o evangelho é um dos maiores desafios da igreja. E dentro da lição, meus irmãos, nós temos 3 tópicos. Nós vamos abordar tópico por tópico, dar um apanhado geral de cada tópico, para que nós possamos compreender a lição de hoje. O primeiro tópico nos ensina assim: apresentar estratégias urbanas do evangelismo. Quais são essas estratégias urbanas para se evangelizar? Nós vamos falar durante a lição. Tópico 2, mostrar os desafios da evangelização urbana. Quais são esses desafios que nós enfrentamos ao ato de evangelizar na área urbana? Tópico 3, saber como fazer evangelismo urbano. Como nós devemos fazer evangelismo urbano? Quais são esses métodos que nós devemos aplicar para que nós possamos ter êxito em nosso evangelismo urbano? Mas antes de nós entrarmos na lição, meus irmãos, aqui, fazendo aqui uma breve introdução, que está justamente na lição, uma lição hoje, uma lição bem simples de se entender. É uma lição que nós temos que realmente colocar isso em prática, dentro dessa teoria que nós vamos aqui estudar, melhor dizendo, e que essa teoria nós temos que praticar. Então é um estudo muito tranquilo de hoje, é um estudo que vai trazer para nós entendimentos que até então muitos ainda não se deram por apercebidos em relação a essas estratégias urbanas que nós devemos adotar para a evangelização nessas grandes cidades em que nós moramos, que nós estamos inseridos como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então, a introdução para nós hoje diz assim: nesta lição veremos algumas estratégias a serem usadas na evangelização de uma cidade. Quais são essas estratégias? Vamos aqui mencionar essas estratégias, como foi dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Nós temos algumas estratégias que foram adotadas por Jonas. Qual foi a estratégia de Jonas? Qual foi a estratégia no dia de Pentecostes que Deus deu, a estratégia para os discípulos do Senhor? Qual foi também as estratégias que foram adotadas pelos precursores das Assembleias de Deus aqui no Brasil? Como que eles adotaram as estratégias, como que eles chegaram a levar o Evangelho de Cristo, que chegou até nós. Então nós vamos aprender isso, e dentro da lição, esses pontos importantes da lição.
Trataremos também dos desafios enfrentados pelos evangelistas. Quais são esses desafios, né? Nós sabemos que temos desafios com incredulidade, né? Pessoas que não acreditam no Evangelho de Cristo. Nós temos perseguições, temos pessoas demoniadas, né? Temos situações delicadas entre os poderosos, aqueles que estão em iminência, que não creem na palavra de Deus, né? Que não aceitam a palavra de Deus, que estão inseridos dentro, né, das estratégias urbanas de evangelização. E mostraremos como efetivar a conquista de uma área urbana, né? Como que nós vamos conquistar esta área urbana, quais são as estratégias, né? Vamos falar aqui dentro do tópico 3, que menciona muito bem e claramente para nós, treinamento de equipe, né? Que nós tivemos também depois, cada ponto que for, se for evangelizado, algum ponto de pregação, uma igreja que vai surgir através desse ponto de pregação. Nós temos que sempre estar visitando também, para saber como que está o andamento, né, dessa evangelização que foi feita nesse local. Por essa razão, é urgente ordenar todas as nossas ações na abordagem de uma cidade, para que sejam implementados os pontos básicos do evangelismo, autenticamente bíblicos, né? Como discipulado, né? Discipular esses irmãos que nós estamos ganhando para Cristo, estabelecimento de igrejas e missões. Dentro, né, dessas estratégias, nós vamos falar desses pontos importantes que nós vamos estudar hoje. Interessante, meus irmãos, que nós moramos em cidades, né, em alguns lugares, nas cidades com 700 mil, 800 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, e nós nem conhecemos bem essa cidade que nós moramos. É interessante falar isso, porque nós moramos num lugar que não temos sempre bairros novos sendo construídos, condomínios sendo construídos, né? Então o crescimento, né, grande, generalizado, e tem pessoas que precisam ser alcançadas através desse evangelho. E quais seriam essas estratégias também? Não só dentro da cidade, né, mas que dentro da cidade, no centro, né, onde você consegue ter, onde tem mais pessoas, né, onde você consegue ali ter mais contato com várias nações, vários povos, várias línguas, né, porque hoje é uma diversificação de pessoas que vêm morar nessas cidades, né, pessoas que de outras línguas, de outras origens, que estão inseridas em nossa cidade. Isso é importante, que nós possamos também evangelizar esse povo, né? Nós possamos levar a palavra de Deus a este povo. É interessante esse ponto, porque tem alguns lugares, meus irmãos, que nós não conhecemos e precisamos desbravar esses lugares. Precisamos levar a palavra de Deus a esses lugares. Isso se faz importante. Na lição nós vamos estudar isso, vamos dar algumas dicas aqui, vamos falar sobre essas estratégias, né? Como que foi essa estratégia do Antigo Testamento, como que foi a estratégia do Velho Testamento. Então temos vários pontos importantes que precisamos compreender e também colocar em prática dentro do nosso estudo. Então o primeiro tópico diz para nós assim: estratégias urbanas de evangelismo. Aí temos aqui a estratégia de Jonas, a estratégia do Pentecoste e a estratégia dos pioneiros. Então temos 3 estratégias muito importantes aqui. Mas antes de nós entrarmos aqui nessa estratégia, podemos assim deixar para o subponto 2 que fala do Pentecoste, mas a estratégia de Jonas. Primeiramente a estratégia de Jonas, para que nós possamos entender. Ele foi incumbido de levar a palavra de Deus, né, à cidade de Nínive. Nós sabemos também a história. E até então ele se recusou de levar. Nós conhecemos a história, o que aconteceu com ele. Mas ele levou e disse que a cidade seria julgada durante 40 dias. Isso foi tão interessante que qual foi a estratégia de Jonas? Jonas começou na entrada da cidade, no meio da cidade, ele começou, que durava praticamente um dia para levar o evangelismo, ele começou a evangelizar. Então ele começou por um caminho que era o centro da cidade, que durava um dia para poder percorrer a cidade. Ele percorreu a cidade durante um dia, levando a palavra de Deus, que chegou até o rei, né? Conforme Jonas capítulo 3, versículo 6, né? Então, chegou até o ouvido do rei. E no capítulo de Jonas 3 e 4, né, como ele começou? E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda há 40 dias ele será subvertida. Né? Então, ele começou pela entrada da cidade, que durou um dia, mas ele pregou o arrependimento, que ele se arrependesse dos seus pecados, que ele entrasse, né, na comunhão com Deus. E depois Deus, nós sabemos a história que a mão do Senhor não se apoderou daquela cidade, não foi destruída a cidade, porque todos
se arrependeram. Então a estratégia de Jonas foi muito interessante. Ele começou pela entrada da cidade, né? Entrar pela cidade, né? Pelo caminho de um dia, e foi levando a palavra de Deus. As estratégias do Pentecostes. Agora voltamos aqui nas estratégias do Pentecostes. Então, dentro da leitura bíblica em classe, aqui, a gente voltar aqui para nós podermos entender a lição de hoje. Então, na leitura bíblica em classe, nós falamos, né, com Pentecoste, conforme a festa, né, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Pentecoste era a segunda grande festa sagrada do ano judaico. A primeira era a Páscoa, a primeira grande festa era a Páscoa. Então, 50 dias após esta vinha a festa de Pentecostes, né, que nós conhecemos como quinquagésimo, né, nós sabemos que a festa de Pentecostes, que era também chamada festa das colheitas, porque nela as primícias, né, da cega de grãos eram oferecidas a Deus, conforme Levítico, capítulo 23, tem uma referência a respeito disso, né, das primícias do Senhor, Levítico, capítulo 23, versículo 17. E da mesma forma, o dia de Pentecostes simbolizava para a igreja o início da colheita de almas para Deus. Aí nós temos aqui, meus irmãos, uma estratégia do nosso Deus de reunir em Jerusalém judeus, varões, religiosos de todas as nações, conforme Atos capítulo 2, versículo 5. Então reuniu-se todas as nações ali, né, para a festa de Pentecostes, onde foi a descida do Espírito Santo, que nós conhecemos, e ficaram se maravilhados do que viram da pregação do Evangelho também. Então se espalhou. Isso é interessante. Então, um momento importante que Deus deu aos discípulos de Jesus para que pregassem a palavra de Deus, e a descida do Espírito Santo, que já era uma promessa do Pai para os seus discípulos, né? E todos se maravilharam ali. Então foi um ponto importante. Não vamos entrar em demérito dessa situação que houve em Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 2, e vai do versículo 1 até o 12, que fala da descida do Espírito Santo. Mas Deus usou uma estratégia muito interessante. Às vezes nós temos que usar essa estratégia também como Deus usou. Lugares que tem muitas pessoas, né? Um aglomeramento de pessoas, você tem que aproveitar e levar a palavra de Deus ali também. São estratégias que nós aprendemos, que nessa situação devemos levar a palavra de Deus, né? Que foi uma estratégia que foi usada no dia de Pentecostes. E a estratégia dos pioneiros, né? Aí o comentarista cita aqui, orientados pelo Espírito Santo, Daniel Berg, Gunnar Wingre, né? Escolheu Belém, né? A Pará, que era geograficamente uma cidade grande, né? E através dela foram para a Amazônia, foram para outros lugares e pregaram o Evangelho ali. Eles corriam a cidade toda levando o Evangelho, né? Então, geograficamente, a cidade, na vista dele, era um campo maravilhoso para se pregar o Evangelho. Não perderam tempo, né, de não levar a palavra de Deus. Então foi a estratégia deles. Geograficamente a cidade ela se deu a entender para eles, né, que precisavam, né, levar a palavra de Deus em cidades, aldeias remotas que ficavam próximos de Belém do Pará, e também depois foram para a Amazônia, enfim. A história deles foi muito interessante, foram os pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil. Então a estratégia deles foi bem interessante. Agora no tópico 2, temos aqui os desafios, né, da evangelização urbana. Quais são esses desafios para que nós possamos evangelizar na região, na área urbana? Então aqui ele monta para nós os tópicos, né, subtópicos, melhor dizendo, da incredulidade e perseguição, dá também os enfermos e endemoniados. Então a incredulidade e perseguição, vivemos, melhor dizendo, vivemos tempos trabalhosos, em que falsos soberbos anunciam o falso evangelho. Então é preciso anunciar a Cristo com sabedoria, poder e eficácia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Nossa mensagem não pode ser confundida com a dos mercenários e falsos profetas. A mensagem da cruz precisa ser pregada na virtude do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 12, versículo 18. Diante das perseguições, não podemos, né, desistir ou nos calar. Jesus também foi perseguido em sua própria cidade, mas levou a sua missão até o fim. Conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 28 e 30. Vamos até discorrer sobre esse versículo, a perseguição que Jesus sofreu, né, para levar o Evangelho de Cristo.
para levar o Evangelho, né? Levar as boas novas, melhor dizendo. Lucas capítulo 4, versículo 28 até o 30. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Aí eu tenho daí ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então, a sua própria cidade era perseguida. Nós somos perseguidos aqui por levar a palavra de Deus. Isso não difere do tempo de Jesus. Terá incredulidade porque não creram na mensagem do Evangelho da paz, no Evangelho de Cristo, nas boas novas. Enfrentamos também essas perseguições aqui, mas temos que levar a palavra com afinco, pregar a palavra de Cristo com toda a ousadia, com sabedoria. Não podemos ficarmos acuados em relação a uma perseguição. Temos que levar a palavra de Deus. Encontramos isso, né, dentro das áreas urbanas. Enfermos, quantos enfermos nós encontramos nas áreas urbanas? Dentro das próprias casas, dentro de hospitais, ou também nas próprias ruas, né? Precisamos também levar o Evangelho de Cristo a eles. Isso é interessante. As áreas urbanas acham tomadas enfermos e doentes terminais. Quantas pessoas que estão ali, né, no estágio terminal, dentro do hospital, precisando de um conforto da palavra de Deus para a tua alma. Nós devemos fazer isso também, meus irmãos. Devemos entrar, né? Temos as permissões para poder entrar dentro dos hospitais, né, para levar a palavra de Deus, né, que é o curso de capelina, né, que nós conhecemos, que temos que ter esse curso para estar em presídios. Aí vamos deixar para uma próxima lição, que vamos falar realmente sobre isso, né? Então, a igreja deve desenvolver capelanias, né, hospitalares e visitar os enfermos e os marimbondos, né? Jesus também fez assim. Jesus ressuscitava, né? Jesus curava, né? Então temos que levar a palavra de Deus a esses enfermos que estão dentro da área urbana, que tem muitos, né? Enfim, independente de qual área ele esteja, mas temos que levar a palavra de Deus, que está inserida, né, dentro da organização. Endemoniados, quantos endemoniados, né? A pessoa que vai levar a palavra, né, que está uma vida no altar, como nós sempre destacamos isso, né, em jejum e oração, né, para que possa expelir esses demônios, né, que estão se alojados a pessoas, né, em casos difíceis de possessão demoníaca. Muitos são os gadarenos, né, espalhados pela cidade, conforme Mateus capítulo 8, versículo 28 a 34. Por isso, o evangelismo precisa orar, o evangelista precisa orar, jejuar, né, e ter uma vida santa. Marcos 9, 29. A igreja não pode fazer da libertação dos oprimidos, né? Até ele faz aqui uma crítica, um espetáculo, como nós temos visto aí, né? Falando com o demônio, né? Diz que fala com o demônio, que coisa que não existe, isso, né? Coisa que a gente não tem cabimento, uma coisa assim, levar do outro aspecto dessa palavra, né? Ter os oprimidos como espetáculo, mas deve, no poder do Espírito Santo, orar pelos enfermos e pelos cativos de Satanás. Mateus 10 e 8. E o tópico 3? O tópico 3 diz assim para nós: como fazer evangelismo urbano? Aí nós vamos falar como nós vamos fazer evangelismo urbano. Destaca para nós aqui o treinamento de equipe, né? Aí temos o exemplo do apóstolo Paulo, que uma equipe pequena, ele tinha Silas, depois Timóteo, né? Lucas também estava com ele, né? Mas era uma equipe que tinha o poder de levar a palavra de Deus com muita força, né? Com esse pequeno grupo mais poderoso, né? O apóstolo levou o evangelho a Filipos, a Tessalônica e a Bereia, até a palavra de Deus por intermédio de um dos obreiros chegar na capital do Império Romano, né? Em Atos dos Apóstolos 16, 12, 17, 1 e 10. Tem um pouquinho grupo que tinha, mas tinha, né? Era forte na palavra de Deus, né? Pequeno grupo, mas era uma equipe treinada, porque Paulo sabia quem andava com ele, sabia com quem ele estava andando, né? Silas, não dispensa comentários, Timóteo também dispensa comentários, Lucas também dispensa comentários, mas estava com Paulo ali, ajudando na obra missionária. Segundo ponto, estabelecimento de pontos chaves, né? É interessante que Jesus pregava em pontos chaves também, né? Paulo, principalmente Paulo, pregava nas sinagogas. Primeiro, quando ele ia numa cidade, né, levar o
como missionário, levar a palavra de Deus, ele ia primeiramente nas sinagogas. Apesar de muitos deles não aceitarem a pregação de Paulo, mas Paulo começava ali, e ali ele conseguia ainda, apesar de toda a dificuldade dele, ele conseguia levar a palavra de Deus ainda, conseguia converter alguns judeus para o cristianismo. Interessante isso. Sempre que chegava a uma cidade gentia, Paulo buscava uma sinagoga de onde iniciava a proclamação do Evangelho. Em Atos dos Apóstolos 17, 1, 3, embora o apóstolo, a maioria das vezes, fosse rejeitado pela comunidade judaica, a partir daí, expandia a sua ação evangelística urbana até alcançar os gentios. E é necessário que sejam encontrados pontos principais para a evangelização. Pode ser a casa de um crente, muito interessante, ou de alguém que está abrindo a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos 16, 15. Na evangelização, as bases são muito importantes. Então são pontos importantes. Uma pessoa que abre a sua casa para pregar o Evangelho, as que estão ali vão ouvir a palavra de Deus, e essa casa ela pode se tornar um ponto de pregação, e enfim, estabelecendo, através desse estabelecimento de pontos estratégicos de levar a palavra de Deus, se abre uma igreja, se funde uma igreja, através disso. A igreja, início da Assembleia de Deus no Brasil foi dessa forma, conhecemos bem a história. Acompanhamento do trabalho, aí ele fala aqui desse acompanhamento do trabalho. Porque, além de nós levarmos a palavra de Deus nesses centros urbanos, e quando temos a oportunidade, alguns pontos estratégicos de montar um ponto de pregação, desse ponto de pregação surgir uma igreja, os irmãos que estão ali se reunindo na casa do irmão para louvar a Deus, para buscar uma palavra de Deus, nós temos que sempre estar visitando esses lugares, para saber como está o andamento, para não deixar parado isso aí. Porque através disso vai se crescer a igreja de Cristo. Aí ele fala aqui para nós que ao partir para uma nova área urbana, alguém deve ser deixado para ser responsável por aquele local que você abriu, aquele ponto estratégico que você abriu ali. Para que sempre aqueles que vão, mas o irmão que pregou, levou a palavra para nós, ou que pregou a palavra de Deus para nós uma semana, ele vai vir, vai ter alguém que vai estar. Então, isso é importante, meus irmãos. Nós ressaltamos isso aí. Alguém deve ser deixado como responsável para cuidar dos novos convertidos que foram alcançados, como fazia o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos 17 e 14. E periodicamente deve haver visitas até que amadureçam suficiente para caminhar por si próprios. Atos dos Apóstolos 18 e 23. Não descuide, aí ele fala aqui para nós, o comentarista, não descuide do trabalho de discipulado. Fortaleça-nos na fé, na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Quem se opõe a evangelizar nas áreas urbanas deve estar sempre atento. Por isso mesmo, tenha uma equipe amorosa, competente e disponível. Nós falamos um tempo atrás aqui, meus irmãos, sobre departamentos evangelísticos que nós temos na igreja. Não é que nós não somos contra esses departamentos, muito pelo contrário. Eles são favoráveis, e ajudam muito no enriquecimento da obra do Senhor. Só que nós temos que entender que esses departamentos têm que ser a igreja como um todo. Não é para ficar só restrito a um departamento da igreja. Todos têm que evangelizar. Todos precisam de evangelizar. Então, temos que ter uma equipe forte, uma equipe amorosa para levar a palavra de Deus. Sempre estar cuidando daquele lugar que você passou levando a palavra de Deus, dentro desses centros urbanos. E é interessante isso. Nós moramos na cidade que nós moramos, como eu já falei no começo. Nós não conhecemos lugares. Precisamos desbravar novos lugares, precisamos entrar em novos lugares, em novas residências, novos bairros que não conhecem a palavra de Deus, que através daquilo ali se compra um terreno, se constrói uma igreja, e você está plantando a semente. Então a obra missionária, ela começa nesses centros urbanos, meus irmãos, para que depois eles sejam atingidos até os confins da terra, assim como Jesus deixa para nós, fazemos parte dessa grande comissão. E a conclusão da nossa lição de hoje diz assim: a evangelização urbana é o grande desafio do século XXI. As cidades tornam-se cada vez maiores e mais complexas, exigindo da Igreja de Cristo ações específicas, personalizadas e efetivas. Se por um lado lidamos com as massas, por outro temos de tratar particularmente com cada pessoa, para que todos venham a ter um encontro pessoal com Deus. Seguindo o exemplo de Jesus e de Paulo,
Façamos da evangelização urbana a base para alcançarmos os confins da terra. As cidades são estratégicas na proclamação mundial do Evangelho. Ficamos mais uma vez com essa belíssima conclusão aqui no finalzinho, vou repetir para os irmãos. As cidades são estratégicas na proclamação mundial do Evangelho. Através dessa, para você atingir outras cidades, outras nações, a organização dentro, você fazendo a organização urbana, na área urbana, você consegue chegar ao propósito que Jesus deixou para nós, de levar o Evangelho até os confins da terra. Meus irmãos, finalizando aqui a nossa lição, antes de concluirmos, eu gostaria de fazer um convite para você que está me assistindo, para que você esteja conosco na lição de número 6, que traz o tema a evangelização dos grupos desafiadores. Aí vamos entrar em alguns pontos muito importantes e talvez também polêmicos, Quais são os desafios desses grupos que nós temos que ter? Nós vamos falar de pontos importantes, de classes sociais importantes, para que nós possamos entender esses pontos, como nós devemos atingir essas pessoas com o Evangelho de Cristo, com amor a essas almas que precisam ter um encontro com o Senhor. Meus irmãos, vai passar para vocês aí o nosso canal, Professores em Cristo EBD, você pode acessar. Temos também o nosso site, www.professoresemcristoebd.com.br. Você pode acessar, temos nossos materiais ali, você que está me assistindo pela primeira vez, desde já quero agradecer a todos vocês que têm nos prestigiado pelas redes sociais. Temos também o nosso Facebook, Professores em Cristo, temos ali Professores em Cristo, que é a nossa comunidade, e também temos ali Jefferson Batista, onde você pode pedir ali, solicitar a sua amizade para conosco. Também temos nosso Twitter, onde é mencionado sempre as nossas aulas, o Instagram, onde nós postamos algumas lições ali, alguns pedaços, alguns trechos de nossas lições, e o blog também temos as lições. Então você consegue nos localizar pelas redes sociais que acabei de citar para os irmãos. Aqui vai um recado para você, professor, um recado para você, professora da Escola Bíblica Dominical. Que o Espírito Santo lhe conceda o entendimento, a estratégia para que você possa atingir esses pontos dentro da tua cidade. Como eu falei no começo, nós moramos em cidades grandes, São Paulo, Salvador, temos Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, cidades grandes que precisam, e o crescimento é enorme dentro das cidades e precisam ouvir a palavra de Deus. E nós traçamos as estratégias aqui. Quais foram as estratégias do Velho Testamento, do Novo Testamento, E como aqueles da nossa era, como que eles usaram de suas estratégias para proclamar o Evangelho de Cristo. E nós temos também que fazer da mesma forma, buscarmos estratégia com o auxílio do Espírito Santo para que nós possamos levar a palavra de Deus a todas essas pessoas que necessitam ter um encontro com Cristo. Fica o recado para você, professor, e para você, professora da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, finalizando, agradeço a todos vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.